Glória a Deus. Vamos celebrar o Senhor com alegria, porque é muito bom estar na casa do Senhor Jesus e poder adorar juntos, poder agradecer a Ele juntos, poder celebrar o seu nome santo. Aleluia. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. E estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, e Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. E estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. E estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus a minha salvação. Declare. Oh, 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 estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. De olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra, Ele é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Agora o Senhor ouviu nos céus. Meus irmãos,
Estou feliz novamente de estar com vocês aqui para podermos conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus e aprendemos um pouco daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Cada sermão eu prego para mim, para depois trazer para os irmãos. Primeiro eu aprendo, para depois tentar repassar. E no final todos aprendemos juntos. Hoje, graças a Deus, tem o auxílio do nosso projetor. Mas sabia que aquele domingo que não tem projetor foi bom? Gostei de ver os irmãos pegando a Bíblia e tal, folheando, né? Às vezes é preciso, né? Manusear bem a arma. A arma do crente é a Bíblia. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de conversar com vocês sobre o Senhor Jesus no Apocalipse. Já falamos sobre o homem do pecado, já falamos sobre a volta de Cristo, já falamos aqui, né, sobre a prestação de contas com Deus, e nessa noite eu gostaria de conversar com os irmãos sobre as características de Cristo no Apocalipse. São 12 características que estão na palavra. Eu gostaria de ler com os irmãos um versículo que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que a tradução que temos em mão diz o seguinte: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Quem está feliz nessa noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus, quando esteve na terra com seus discípulos, sempre tentou passar o que para eles? Tentou passar quem ele era. Tentou falar para eles quem era ele, para que os discípulos pudessem conhecê-lo. Quando Jesus veio ao mundo, ele viveu o quê? Viveu de forma simples, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Mas quando ele voltar para buscar a sua igreja, quando ele voltar para salvar aqueles que estarão sofrendo aqui na terra ainda, ele virá como? Virá em glória, virá em majestade, virá nas alturas, e nesse momento ele estará mostrando todo o seu poder divino. Por isso, Jesus sempre se preocupou em dizer para os seus discípulos quem ele é. E nessa noite nós vamos ver essa revelação de quem é Jesus, de 12 características, de 12 nomes no livro de Apocalipse. Mas eu pergunto de você, nesse momento agora atual, com tudo que está acontecendo, como você imagina Jesus? Alguém tem assim uma... Será que aquele Jesus ali na cruz, todo ferido, todo ensanguentado? Vamos ver aqui no Apocalipse, a primeira característica de Jesus é fiel testemunha. Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel, ó, vejam bem, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Primeira característica de Jesus: Jesus é a fiel testemunha. Por que Jesus leva esse título? Todo mundo se cala hoje. Esse título nos ensina o quê? Que Jesus testemunhou toda a história. E ao testemunhar toda a história da humanidade, ele sempre foi o quê? Foi fiel em suas promessas. Em Apocalipse 19:11 diz o quê? Se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então a primeira característica de Jesus no Apocalipse é: Jesus é a fiel testemunha.
Tremendo, né? Segunda característica de Jesus em Apocalipse: Filho do homem. Com certeza já ouvimos muito falar sobre isso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: palavras de João, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Quem era esse que estava no meio dos 7 castiçais? A expressão Filho do Homem, ela aparece cerca de 88 vezes no Novo Testamento. E tem uma questão interessante no livro de Apocalipse. Se eu perguntasse agora, das pessoas que conhecem um pouco mais sobre a Bíblia, em que língua foi escrito Apocalipse, com certeza iam pular e dizer: foi escrito, pastor, em grego, grego koiné. Mas o livro de Apocalipse, ele leva uma questão, devido à complexidade da semântica do grego. Quando João escreveu, ele colocou um pouco de que o grego era a língua comum do Império Romano, né? O latim só se usava nas comunicações mais importantes. E João escreveu uma espécie de um greco-aramaico. Ele também trabalhou com algumas palavras em aramaico. E uma das palavras foi essa: Filho do homem, que em hebraico, aramaico, diz o seguinte: Ben Adão, que significa o quê? Filho de Adão, que era usado naquela época para falar sobre quem era humano. Esse trecho, com essas palavras, nos mostra o quê? Que Jesus foi o quê? Foi uma pessoa, foi um ser humano. Ele esteve na terra, não como um ser celestial, mas quando ele esteve na terra, ele foi o quê? Um ser humano. Muitas vezes nós conversamos com outras pessoas sobre Jesus e aí a pessoa fala: mas você quer se comparar a Cristo? Cristo é celeste, Cristo é Deus, mas ele veio à terra como? Como o quê? Nós somos o quê? Como ser humano, com as mesmas limitações, com os mesmos desejos, as mesmas necessidades. Veio como homem, deixou essa natureza divina e desceu à terra como homem, para poder provar para o homem que o homem poderia viver uma vida em santidade. E ele veio à terra como homem e deixou o seu celeste nos céus. Em Hebreus 13:8 diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e quando? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e... Sei que era só o pastor Josafá que sabia. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Segunda característica: Jesus, Filho do homem. Terceira característica, meus irmãos, essa aqui todo mundo sabe: Jesus, Filho de Deus. Apocalipse 2:18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Olha Jesus. Jesus que se fez carne, agora na sua natureza divina. Seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Meus irmãos, quem nasce filho de um rei e está na linha sucessória, ele recebe o quê? Recebe autoridade. O príncipe que está na linha sucessória do rei, que é o próximo, ele recebe autoridade
praticamente a autoridade do rei. Ele representa o seu reino aonde quer que esteja. Essa mesma autoridade Cristo recebeu. Por ter recebido, ele assume o quê? Todo o poder divino que lhe foi outorgado como Filho de Deus. Nós temos nos acostumado a ver Cristo pelos filmes, sofrendo, sendo chicoteado, sendo humilhado. Teve aquele filme que foi lançado, A Paixão de Cristo, e as pessoas ali choravam vendo o filme. Nós temos que chorar vendo o sofrimento de Cristo, lendo na Bíblia. E agora nós temos que esquecer, porque esse sofrimento passou. Ele está assim, ó. Os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Todo o poder foi dado a Cristo. E Ele, quando vier buscar seu povo, coitado daqueles que são contra Israel e daqueles que não quiseram receber a Cristo em seu coração. Terceira característica: Jesus é o Filho de Deus. Quarta característica: princípio da criação de Deus. Apocalipse 3:14 diz o seguinte: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é o princípio da criação. Essa expressão, meus irmãos, não quer dizer que Jesus seja apenas uma criatura privilegiada por ser filho de Deus, mas sim que Ele é antes de todas as coisas. Colossenses 2,16 diz o quê? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus estava com Deus e estava em Deus no momento da criação de todas as coisas. Talvez você diga assim: pastor, eu não consigo entender. Lá no céu, com certeza você vai entender. Então, se você quer entender, persevere. Mas pastor, é difícil. Para todo mundo. Não é só para você não. Mas vamos perseverar. E tudo isso que está sendo falado, que você diga, eu não entendo, lá você vai entender. Então, meus irmãos, a quarta característica: Jesus é o princípio da criação de Deus, o princípio de todas as coisas. Ele estava no princípio e Ele é o princípio. Ele estava com Deus e estava em Deus na criação. Quinta característica, meus irmãos: leão da tribo de Judá. Tem aquele hino, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Vamos lá, irmão. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa. É uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Já pensou você cantando no coral de Cristo? Mas aí você aqui não quer cantar, alguns cantam, outros ficam com preguiça. Com certeza o Senhor vai escolher os melhores cantores, né? Vai estar cantando. Então comece a treinar agora. Meus irmãos, o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E disse-me um dos anciãos:
Eu olho assim para o pastor Josafá, né? O pastor sabe, né? Um dos anciãos. Lá na célula ele sabe porque. Meus irmãos, Jesus é o leão da tribo de Judá. Esse termo ele se refere a uma profecia que diz que o Messias viria da tribo de Judá. O leão é um símbolo de quê? O leão é um símbolo de força, é um símbolo de realeza. Quando nós vamos olhar lá em Gênesis 49, 9, nós vamos ver a bênção de Judá dada por Jacó. Quando ele está ali, no fim da sua vida, abençoando seus filhos, o que ele diz para Judá? Judá será como um leãozinho. Algumas Bíblias dizem, Judá será como um leão novo, que mata a sua presa, significando força. As tribos de Israel, na época que iam à batalha, cada uma das 12 tinha uma bandeira. E na flâmula da bandeira da tribo de Judá tinha um leão. Esse símbolo significava que o Senhor ia adiante deles. E quantos podem levantar a bandeira do leão nas suas batalhas e dizer que o Senhor vai adiante? Diga amém. Amém. Glória a Deus. O leão significava na bandeira que o Senhor ia adiante deles. E a quinta característica, Jesus é o leão da tribo de Judá. Quem pode dizer, Jesus é o leão da tribo de Judá? Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém, glória a Deus. Quando dizemos isso, não é por nós, mas pelo Espírito Santo que está em nossas vidas. Sexta característica, Cordeiro de Deus. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, e diz, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, e olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Glória a Deus, aleluia! Jesus é o Cordeiro de Deus. Eita Deus! O propósito desse título, meus irmãos, é mostrar... Amém, glória a Deus. O propósito desse título, meu irmão, de Cordeiro de Deus, é mostrar o quê? O sacrifício feito por Jesus. Naquela época, quando o sacerdote ia sacrificar, o que era que ele sacrificava? Cachorro? Gato? Era o cordeiro. Por esse aspecto do sacrifício do cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque se sacrificou pelo perdão dos pecados de toda a humanidade, não só por uma fatia pequena, mas por todos nós. Está certo que ele veio para o seu povo, mas como o seu povo não recebeu, todos nós recebemos o quê? A graça de sermos chamados de filhos de Deus. Olha o tremendo privilégio que você tem, ser chamado filho de Deus, ser da descendência de Adão, se encontrar no céu com Abraão, com Isaac, com Jacó. Será que nós temos assim a percepção da dimensão? Mas nós temos aqui aquele que proporcionou isso, o Cordeiro de Deus. Como foi falado na célula na segunda-feira, Hebreus 9,12 diz o quê? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Não foi sangue de bodes, não foi sangue de bezerros, mas foi o sangue do Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Sétima característica. Jesus é o quê? O Filho varão. Apocalipse 12, versículo 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Preste atenção, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus,
e para o seu trono. Muitas vezes, quando nós lemos esse trecho na Bíblia, no capítulo 12, que está com a mulher prestes a dar à luz, algumas pessoas, alguns estudiosos, pesquisando, dizem que a mulher representada nesse trecho é a igreja. Mas não tem como ser a igreja, porque todas as vezes que se cita igreja, se cita o quê? Noiva, virgem adornada. Então a mulher, ali no deserto, que deu à luz a um filho varão, representa o quê? Representa Israel. Por representar Israel, Jesus é chamado de filho varão. O objetivo desta característica é falar o seguinte: é expressar a força, porque o que ele diz? Há de reger todas as nações com vara de ferro. Já pensou se o pastor fosse apacentar as ovelhas com cajado de ferro? Desse umas a pau sentadas aí, tem ovelha que merece. Né, pastor? E não? Eu falo aqui, né? Mas... Cetro de ferro significa força, né? Vai reger as nações com cetro de ferro. Também mostra o quê? Que veio de Deus e está nos céus. Seu filho foi arrebatado para onde? Para Deus e para onde? O filho que foi tido pela mulher de Israel subiu para Deus, está junto com Deus no seu trono. Porque não diz só que está junto com Deus, mas diz arrebatado para Deus e para onde? Seu trono. O cetro e a vara de ferro e o trono de Deus simbolizam a força, significam que o Senhor vai reinar sobre nós. Jesus é o filho varão. Os irmãos parecem que estão cansados, com sono. Tem alguém cansado, irmão? Diga amém. Tem, né? Quem está triste, diga amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, oitava característica: Senhor dos senhores. Apocalipse 17:14 diz o seguinte: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei de quem? Vencerão os que estão com ele, olha aí, vencerão que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Cristo vencerá, e aqueles que estão com ele, acontecerá o quê? Serão abandonados? Serão vencedores junto com ele. Olha só a oportunidade que nós teremos de sermos vencedores com Cristo, eleitos, né? Fiéis. Agora, essa palavra é bem importante. Chamados, muitos, eleitos também, mas fiéis. Meus irmãos, Senhor dos senhores, essa característica mostra o quê? Que existem muitos senhores, existem muitas pessoas importantes no mundo todo, presidentes, reis, donos de grandes empresas, mas ninguém é tão grande como Jesus. E no Apocalipse, ele revelará a sua grandeza e a sua majestade. Que nós possamos, meus irmãos, estar atentos. A cada dia que passa, fica mais próximo a vinda de Cristo. Aí você vai dizer: pastor, estou esperando há muito tempo. E continue esperando. Como diz o pastor, não sabemos se vamos antes, se vamos depois, vamos saber no dia. E que nós possamos ter essa oportunidade de no dia estarmos juntos,
podemos nos alegrar. E temos também uma das surpresas, das 3 surpresas de quem está chegando nos céus. Nona característica, Verbo de Deus. Apocalipse 19 e 13. Calma, hora certa. E estava vestido de vestes tingidas em sangue, e o nome pelo qual se chama é o quê? Entendi. O nome se chama é o quê? Dá para lerem bem aí? Tá? Dá para enxergar? A palavra de Deus. Quando nós vamos no dicionário, nós vemos o seguinte, vamos lá ver a definição de verbo. Verbo é o quê? É uma classe de palavras que representa ação. É uma das definições. Quando se diz que Jesus é o verbo de Deus, significa que Jesus é a expressão da palavra de Deus. Jesus, além de ser a expressão, ele é a força divina que sobre o mundo. Veja a força. Jesus é a expressão da ação e a força divina que está no mundo. João 1:1 diz o quê? João 1:1 diz o quê? Do princípio era o... E o verbo estava com quem? E o verbo era quem? No princípio era o verbo. O verbo estava com quem? E o verbo era quem? Foi aquilo que eu falei. Ele foi criado, ele estava junto e estava com Deus. Jesus é o verbo de Deus. É aquele que tipifica, que significa a ação divina e que vai estar reinando sobre a terra. Porque ele estava no princípio com Deus e ele era Deus e vai voltar como Deus. Jesus é o verbo de Deus. 10ª característica, Rei dos Reis. Característica conhecida e sempre falada, Rei dos Reis. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Durante os últimos tempos, meus irmãos, aqui na terra, quando o anticristo vier com seu intento, tentar se levantar como rei de todas as nações, porque é isso que o anticristo tentará se levantar como rei sobre todas as nações, mas ele vai fracassar. E após o seu fracasso, se manifestará quem na terra? O verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, ele é o Rei dos Reis. Os irmãos estão com sono, está ruim, está chata a pregação. Estou vendo os irmãos meio calados, meio tristes. Estão tristes vocês? Aconteceu alguma coisa? O Flamengo perdeu? Alguma coisa desse tipo? Perdeu? Não, aí eu vou ficar triste, sou eu, né? Meus irmãos, 11ª característica de Cristo ali. Está acabando, são 12. São assim, ó, 10, 12. Tem 10, não tem 9, são 10. Raiz de Davi. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Preste bem atenção. Jesus era da linhagem de Davi.
tanto por José como por Maria. E a família de Davi tinha uma promessa o quê? De que seu reinado sobre o trono de Israel duraria para sempre. E através de Jesus, isto se cumprirá. Porque Cristo é a raiz de Davi, tanto por José como por Maria, seus pais terrenos. Jesus veio ao mundo sendo da linhagem de Davi, para vocês verem como são as promessas de Deus. Promessa de Deus a Davi, que sua linhagem reinaria para sempre em Israel. Jesus nasceu da linhagem de Davi e vai reinar sobre a nova Jerusalém e sobre aqueles que ficarão na terra. Para você ver, uma promessa feita há milhares de anos, que vai vindo, se cumprindo e vai se cumprir. Já pensou isso? Uma promessa feita por Deus para você, meu irmão. Se você está esperando a sua promessa, tenha fé que se foi promessa de Deus, no momento certo, ela vai se cumprir. Promessa de Deus a Davi há milhares de anos. Se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Quem tem uma promessa de Deus na vida, diga amém. A tua promessa, meu irmão, está chegando. E ela vai se cumprir. Tenha fé, permaneça na posição, que a promessa na sua vida vai se cumprir. Jesus é a raiz de Davi. 12ª característica e última, para os irmãos que estão cansados e com sono. Jesus é a estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que... Em sua mão está o quê? Eu não sou bom de canto. Em resposta a todo aquele que clamar. E a palavra é o quê? Declare seu louvor. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu... Não sou afinado, meus irmãos, mas estamos aqui para louvar. Manifesta o quê? Seu perdão e... Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus é a estrela da manhã, meus irmãos. Como nós lemos, repetindo o mesmo versículo, eu, Jesus, enviei meu anjo. Veja bem, Jesus dizendo para nós, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Palavra de Deus, raiz e geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Em Isaías 9, versículo 2, fala sobre uma profecia que o povo andava em trevas e viu que uma grande luz. Quem é essa luz? Quem é essa luz? Alguns disseram só pode ser Jesus, né? Meus irmãos, o inimigo se disfarça de anjo de luz. Então tenha discernimento para olhar. Cuidado com essa luz, né? Lembrar até do Roberto, né? É claro, o Edilson quase. Essa luz é Jesus, porque Jesus é a estrela da manhã, meus irmãos. Como nós lemos lá no início, versículo se encontra em Apocalipse 22 e 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, primeiro e último, princípio e fim.
O Senhor é o nosso início e o nosso fim, porque o nosso fim é estarmos com Ele. Não é um término, mas sim um novo recomeço. Quem estiver com Cristo vai ter um novo recomeço, assim que encontrar com Ele. Um recomeço que? De paz e tranquilidade. Uma vez, uma pessoa, eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, ela ficou grávida e perdeu o filho, foi até difícil, teve que ir para o hospital para tirar o filho, e sempre quando ela lembra, ela fala assim, será que eu vou conhecer meu filho no céu? E eu conversando com ela, disse, você vai, mas como é que vai ser? Porque eu digo, lá, o Senhor vai nos completar, e todas as necessidades dos sentimentos que nós temos hoje serão completos. Então lá, Paulinho vai encontrar com Amanda, mas o sentimento vai ser completo por Deus. Não, vocês vão ser casados. Não, ninguém será casado, mas você saberá que um dia foi casado. Mas a questão da saudade será completa por Deus. A questão do amor será completo por Deus. Então, os sentimentos que nós temos hoje não existirão, porque Deus será o contentamento de todas as nossas esperanças. Meus irmãos, para concluir, Jesus é muito mais do que Ele mostrou quando Ele estava aqui na terra. Ele virá quando retornar, mostrando todo o seu poder. E quando Ele vier, mostrando todo o seu poder, Ele julgará todos o quê? Com justiça. Jesus, meus irmãos, não é mais aquele Cristo sofredor, aquele Cristo que foi pregado na cruz, que ainda hoje, muitos têm até a cruz em casa, com Jesus pregado. A nossa cruz está vazia. A nossa cruz ela está vazia, porque Cristo ressuscitou, e quando Ele retornar à terra, Ele retornará como um general, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Aquela que foi furtada dele será devolvida, e aqueles que furtaram pagarão com juros e correções. E quando Cristo vier, se manifestará novamente para nós como Messias. Então, meus irmãos, uma coisa que nós temos que aprender, a partir de hoje, a partir de antes e durante, é imaginar Jesus de uma forma muito maior do que aquela que é apresentada pelo mundo, muito maior do que as falsas imagens que são colocadas para nós de Cristo. Porque se nós fizermos isso, imaginarmos Ele muito maior, nós vamos conseguir reconhecê-lo quando Ele voltar. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. E espero, meus irmãos, que essa palavra possa cair em terra fértil e venha florescer e frutificar na vida de cada um. E não esqueça que na hora certa a sua promessa vai chegar.